E eu sinto que a mulher, às vezes, fica presa em relacionamentos por questões financeiras. Nossa, eu acho que isso aí é o que, infelizmente, é o que eu mais vejo. Mas cedo eu tava até falando com a Rita justamente uma questão dessa que eu vivi com uma cliente minha. Eu acho que cabe eu comentar o caso, Sim, até claro. Justamente para que a gente possa entender realmente que o dinheiro ele não é um fim em si, mas ele é talvez uma ferramenta, um meio de fazer isso. Porque hoje, talvez o dinheiro ele representa justamente essa segurança. Cara, é muito bom você dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro, saber que você tem uma reserva financeira. E a reserva vai depender da sua necessidade. Tanto que, assim, você pode dormir de cabeça tranquila com 10 mil, 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil, sabendo que você tem talvez aquela reserva financeira, ao mesmo tempo também que para algumas pessoas a reserva financeira é de 5 milhões, 10 milhões, que seja. Mas é um valor que importa para você. Oi! Gente, esse é o Fora dos Autos, um podcast pra você existir do jeito que você quiser. E hoje eu tô aqui recebendo uma presença ilustríssima de Isa. Ela é minha consultora financeira, tá? Porque eu sou muito chique, eu tenho uma consultora financeira. Ela que me fez mudar completamente a minha mentalidade e me ajudou em absolutamente tudo da minha vida. Me ajudou não, né? Me ajuda. Vou continuar te ajudando. Vai continuar me ajudando até muito o resto da minha vida. E a gente teve algumas conversas que eu achei muito legais e que são coisas que eu também penso e tenho dúvidas e conversas que eu tenho com os meus amigos. Então eu achei que ia ser muito bacana trazer ela pra cá. Sem contar que ela é um crânio, então assim, é fora do normal. Inclusive, quando a gente começou a procurar consultores financeiros pra ajudar a gente, eu e o Murilo, uma das coisas que o Murilo falou quando a gente te conheceu, ele falou, porque assim, é uma área que, querendo ou não, tem muita gente que, né, que não tem exatamente o máximo de conhecimento, etc, coisa e tal. E uma das coisas que o Murilo falou foi, ele falou, cara, ela é muito inteligente. Eu confio meu dinheiro nela. Então, eu tô trazendo ela aqui pra vocês, porque ela é a melhor pessoa pra ter essa conversa aqui. Vai ser muito legal. Eu tô muito feliz de te ter aqui. Eu tô muito feliz que você me recebeu aqui na sua casa, fala no seu sério. lar. Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha que coisa incrível. Simplesmente vocês sabem, quem já assistiu todos os meus episódios, que eu sempre faço uma canequinha e dou de presente para as minhas convidadas, porque uma das minhas facetas fora dos autos é justamente ser ceramista. E não é que essa jovem chegou pra mim aqui hoje com uma cerâmica, porque ela é ceramista e eu não sabia. E ela estava fazendo uma caneca, e pra quem não sabe, o torno é uma coisa muito difícil e que às vezes tem vida própria. Exato, ele tem vontades próprias. Eles têm vontades próprias. E uma das lições que eu mais aprendi na cerâmica é ressignificar as coisas. Então ela bateu a mão e aí ficou torto, e aí ficou essa coisa maravilhosa e linda. E ela falou, cara, isso tem tudo a ver com podcast. E realmente tem, que é a gente não só aceitar as nossas imperfeições, mas ser o que a gente quiser e ser do jeito que a gente quiser. Então, fala sério. Exato. Eu tô muito demais. Exato, e ressignificar. Às vezes a gente acha que a pior coisa que pode acontecer com a gente, mas na verdade se torna uma peça bela. E imagina se tivesse jogado fora, né? Exato, imagina. Tem muita gente que fala, tipo, ai, ó o outro, ó aqui, ó, todas chegando. Que coisa linda. Oi, amor, você quer participar? A gente já falou que esse vinho tá um espetáculo. O vinho tá um espetáculo. Eu falei muito que o Fora dos Autos ia ser bebendo café, por isso que eu fiz xícaras de café, mas eu devia ter feito taças de vinho, porque toda vez que vem alguém eu bebo vinho, ou cerveja. Nunca é o café, então, mas tudo bem, tá tudo certo. Isa, a primeira pergunta que eu sempre faço é... O Fora dos Autos, obviamente, é um espaço onde eu não necessariamente estou de advogada, né? Já tive conversas aqui sobre direito, mas não é sobre isso. Então a minha pergunta é, quem é você fora dos autos? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque obviamente como escutadora, talvez... Você já se preparou, safada? Na verdade, não tanto, porque eu acho que essa é uma pergunta que é natural que em algum determinado momento da nossa vida a gente nos faça. Sim. Quem nós somos ou às vezes quem a gente não é. Sim. E eu acho que talvez eu me defini que geralmente a gente, onde talvez eu vejo que as pessoas mais erram, as pessoas se confundem aquilo que elas são com algum ofício, alguma coisa que elas fazem. Isso. E particularmente eu não gosto dessa visão. Eu acho que se eu pudesse talvez me definir é que eu busco ser a mudança que eu gostaria de ver no mundo. Eu sei que isso parece um pouco idealista, até um pouco piegas, mas o que compete a mim hoje, em tudo que eu faço, é ser quem eu verdadeiramente sou, é colocar minha marquinha nas coisas que eu faço. Então acho que talvez a Isa fora dos autos seja isso. Uau! Profundo, né? Profundo. Bem profundo, mas eu achei maravilhoso, é bem isso mesmo. E é o que é mais importante, né? Se a gente deixar a nossa marquinha em tudo que a gente faz, tudo vai ter valido a pena, eu acho, no final do dia. Exato, imagina o quão
o quão cansativo seria você ser uma pessoa que, quando você é uma amiga é uma pessoa, quando você é esposa você é outra pessoa, quando você é filha é uma outra pessoa, quando você é profissional é uma outra pessoa. Será que não seria mais fácil se nós fôssemos uma unidade e a partir disso a gente realmente manifestasse nas outras coisas? Particularmente é a minha visão. Amém. Então vamos lá. Eu trouxe a Isa aqui hoje porque eu queria falar sobre o seguinte. Eu acho que... E aí ela tá aqui pra me dizer se esse pensamento corresponde com a realidade ou não. Mas que eu tenho um pensamento, e a gente tava conversando isso logo antes de ligar a câmera, que as mulheres investem menos do que os homens. E, enfim, ela trouxe várias coisas que ela vai falar aqui. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é... Você acha que as mulheres de alguma forma entraram atrasado nesse mercado de financeiro como um todo? Ou seja, de se capacitar e de entender mais sobre o assunto? E se sim, você acha que isso tem a ver com educação financeira mesmo? Ou com alguma coisa social, de que o marido vai sempre, né, ser o responsável pelas contas da casa, então não tem por que a mulher ter esse conhecimento ou pensar nisso? Isso é uma boa pergunta, porque estatisticamente sim. Hoje temos menos mulheres que investem do que homens. Então, saiu um relatório da Ambima. A Ambima é como se fosse uma autarquia que junta os dados do mercado financeiro. Se eu não me engano, eu acho que mais ou menos, assim, de toda a população que investe, menos da metade é mulher. Caraca. Então, assim, hoje... É bem significativo ainda. Exato. Se a gente pegar a população brasileira como um todo, quantos por cento investem, quantos por cento são mulheres e quantos por cento são homens? A gente está falando de mais ou menos, talvez, de 20 a 30% de mulheres que investem, e a gente está falando de 30 a 40, 50... Não chega a 50, mas de 30 a 40% de homens que investem. Apesar de ser uma diferença pouco, assim, percentual é pequena, não deixa de ser uma diferença de milhões de brasileiros. Com certeza. Só que eu acho que esse recorte que a gente faz, a gente também tem que analisar um pouquinho da estrutura do Brasil. Não só do Brasil, mas talvez do mundo como um todo. Se você pegar, talvez, desde a criação da fortuna, da riqueza familiar, o que a gente tinha, se a gente voltar aqui no Brasil? A gente vai ter uma época do Brasil onde a herança era só passada para o homem. Uau! Então, assim, talvez isso é muito mais histórico e estrutural do que um recorte social ou um recorte de educação financeira. Total. A mulher começou a voltar tem muitos anos. Não. Então, imagina uma mulher herdar um patrimônio familiar. Então, imagina, vamos pegar aí, por exemplo, uma grande família que durante muitos anos foi cafeicultora, teve, enfim, um impacto financeiro muito grande na economia do Brasil de forma estrutural. Não estou falando que não existam mulheres que realmente não possam ter dado, só que talvez passou ali por um processo mais diferente. Inclusive, também tem uma estatística legal de falar que aqui no Brasil, as nossas bilionárias que realmente têm um patrimônio financeiro elevado, poucas foram o que a gente chama de self-made. O que isso quer dizer? Poucas realmente conquistaram aquele lugar por conta do trabalho. No caso, por exemplo, a da Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano. Ela é bilionária porque ela construiu um império do zero. Mas também tivemos nesse mesmo momento bilionárias que herdaram fortunas. Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Eu estou falando que agora a gente consegue falar desses nomes. Mas talvez há 200 anos, 100 anos... A gente não conseguisse. A gente não conseguiria falar isso. Então, por exemplo, se você pegar... Eu tô falando de bilionário, mas a gente pode pegar alguma coisa mais próxima. Era muito comum, por exemplo, quando você falava de grandes fazendas em Minas, enfim, São Paulo, que seja... você tem ali um patriarca e uma matriarca e há ali o falecimento. Aí eu vou deixar para o pessoal do direito. Na teoria, deveria haver uma repartição equânime entre os irmãos. Sim. Mas às vezes ali você tinha um irmão menor de idade ou uma irmã que não era tão informada e aí podia ali, pegar uma parte. Isso aqui eu tô falando de coisas de 50, 70, 80 anos para trás. Então acho que é muito mais um recorte da estrutura da economia brasileira do que de fato uma característica social. Mas obviamente, isso acaba também reverberando nesse ponto. A gente há pouco estava falando justamente também dos ciclos onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente convive. Então, se a gente parar para pensar, a mulher ela começou a ocupar esse espaço no mercado de trabalho na década de 50, 60. É muito recente. São poucos anos. Claro, com certeza. Comparado ao que é a história, é um bebê. Exato. Exatamente isso. Deve ter isso, é um bebezinho. É um bebezinho. Mas você me disse agora há pouco também que você tem muitas clientes mulheres, o que me surpreendeu, porque eu achei que ainda hoje a gente teria um número muito maior de homens investindo do que mulheres. Mas você tem muitas mulheres clientes. Exato. Eu estava fazendo um recorte, como se fosse um estudo realmente das pessoas que eu mais trabalho. E muitas são mulheres empresárias.
curioso. Olha só. Então, assim, é justamente que eu acho que é um ponto onde uma mulher empresária, quando ela quer falar de dinheiro, ela quer falar talvez com uma pessoa que entenda a dor que ela tá passando naquele momento. A gente, em alguns podcasts passados, se vocês não viram, recomendo, todos os episódios foram tops. Olha que pessoa maravilhosa que eu trouxe a convidada. Exato. Fala sério. Exato, recomendo todos. Tivemos alguns episódios onde a pessoa estava falando da dificuldade da maternidade. Sim. De como foi, talvez, conciliar a maternidade com o mercado de trabalho. Exatamente. Então, quando você fala do dinheiro em si, você não está ali preocupado do dinheiro porque você quer que a sua carteira ou seu patrimônio cresça 1, 2, 3%. Você quer o quê? Que aquele dinheiro que você tem seja o suficiente para garantir a tranquilidade da sua família. Então, esse que é o diferente. Então, acho que quando você fala também com uma mulher, parece que... Totalmente diferente. Algumas barreiras já são quebradas. Você, às vezes, não tem que explicar o porquê. Em um mês vai ser mais difícil você produzir do que o outro. Ou, às vezes, a importância que a gente vai dar para determinados tipos de postura. E para momentos de vida também, né? Total. Com certeza, se eu estiver conversando com um homem, ele vai dar menos importância do que com uma mulher. De, por exemplo, os 3 primeiros anos ali, depois do primeiro filho... não vai ser como era nos 3 anos anteriores. E talvez o homem não entenda a profundidade disso e a necessidade que uma mulher passa naquele período, ou o que ela decide da vida, ou às vezes ele não concorda com aquela decisão de vida, o que uma mulher, mesmo que a mulher não queira ter filhos, mesmo que a mulher, enfim, tenha outras escolhas de vida, ela entende. Uma mulher entende a dor da outra mulher. E eu acho que essa capacidade feminina vem muito nas sutilezas. Não tô falando que nem todos os homens têm. Talvez tenha um ou outro diferenciado. Mas da mesma forma que quando a gente vai, por exemplo, para uma ginecologista, a gente se sente mais confortável com uma mulher. Não estou desmerecendo os demais homens que trabalham na profissão. Mas da mesma forma que quando a gente vai num médico, a gente procura uma pessoa que realmente vai entender aquele sentimento, aquela dorzinha que a gente sente. Quando a gente fala de dinheiro, vai no mesmo lugar. Você quer estar ali na frente com uma pessoa que vai entender talvez os seus anseios, as suas angústias e talvez não despreze em algum grau. Exatamente. Ô Isa, uma coisa que na verdade a gente nem tinha conversado antes, mas que eu fiquei pensando agora. Dessas mulheres que investem com você, da maioria, elas são casadas ou elas são mulheres mais independentes? E eu te pergunto isso porque a gente, assim, né... na parte do direito, a gente vê que um grande problema nos casamentos é sempre quando envolve dinheiro. Então, quando envolve dinheiro, ou a necessidade da mulher de precisar do dinheiro, ou quando o casal passa por um problema financeiro, é sempre quando as coisas começam a desandar. Sempre, não sempre, né, gente? Mas, assim, grande parte do problema de um casal mais velho normalmente envolve dinheiro. E aí eu te pergunto isso. Tem muitas mulheres casadas, são mais mulheres independentes. Como é que é isso? Cara, isso é um dado muito legal, vou trazer com estatística isso aí que você falou. A maioria dos casamentos, eles terminam, se a gente pegar assim, um índice vamos pegar os divórcios que acontecem no Brasil. 10 divórcios que acontecem. Desses 10, cerca de 6 a 7, não, é um número maior, é mais que a metade, terminam não por traição do cônjuge, mas por traição financeira. Aí, escondeu dinheiro. Descobri que meu marido tem uma dívida, descobri que meu marido tem uma conta fora, descobri que não... Enfim. Talvez essa falta de cumplicidade financeira. Que é uma traição, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser uma traição, deve ser muito doloroso. E eu também percebo nos casais que às vezes tem que fazer isso, o quanto isso dói. E aí fazendo talvez um censo das clientes que eu atendo, eu posso talvez falar talvez de uma camada da sociedade aqui de Brasília e do Brasil um pouco mais, classe A. Claro. Talvez AA. A maioria é independente. Olha aí. A maioria. E olha que a gente nem conversou isso antes. Não foi a maioria. Mas eu fiquei pensando. Nem tanto entrando no mérito do Estado Civil, porque às vezes pode ser casado, mas claro. Assim, é 100% dela, o corre foi dela. Assim, 100% dela? 100% dela. Ela não vai junto com o marido, tipo, essa decisão tem que ser tomada pelos dois. O corre é dela. É o dela, exato. Tanto que as reuniões sempre acabam sendo, apesar de casados, às vezes é só com a mulher que eu falo... É meu ponto central de comunicação. Olha, e às vezes o marido ele tem dinheiro, inclusive comigo, mas às vezes as conversas são separadas. Justamente porque o dinheiro, apesar de ser um dinheiro familiar, cada um faz o que quer. E aí você estava falando dessa questão dos riscos, né? De que os homens são mais imprudentes, acho que naturalmente em vários aspectos da vida, e as mulheres são mais... mais, né? Elas têm mais
Cautelosas, exatamente. E nos investimentos isso também reflete. Também. E aqui eu não tô falando risco necessariamente falando em termos técnicos, com o grau de risco que a pessoa quer assumir. Ou seja, uma mulher nunca vai entrar em bolsa. Na verdade, na verdade é o contrário. Eu acho que quando uma mulher ela toma uma decisão de entrar em investimento arriscado, ela entende muito mais os riscos do que um homem. Eu acho que esse é meu ponto central. O homem, mesmo sabendo, ele não... Gente, o homem, ele realmente é um ser limitado. Desculpa, gente. Mas eu acho que é muito mais... Eu acho que é muito mais esse ponto da imprudência. Às vezes a pessoa não vai entender totalmente, ela vai lá e faz. Enquanto a mulher não. A mulher fala assim, não, calma, me explica direitinho aqui. Então, se eu investir tanto, significa que isso aqui vai acontecer. Isso pode acontecer. Ah, então é isso? Ah, então beleza. Então, concordo com os riscos, vou. O homem, talvez, você fale uma linha, segundo, fala assim, bora, mete o pau. Entendi. Aí depois, quando ele não imagina o que aquilo ali vai representar um pouco mais pra frente. Exato. E aí eu percebo justamente, talvez, o homem, quando ele vê isso, eu vejo isso muito com renda variável, tá, gente? A pessoa vai lá e investe em renda variável, e aí na hora que tem um revés de mercado, o mercado cai 20%, cai 10%, o homem é o primeiro a sair. A mulher tem mais paciência de esperar. A mulher tem mais paciência de esperar. Uau! Exato. Eu acho que vem muito desse local de realmente tomar cada passo com muita cautela. E aqui eu não tô falando que às vezes as mulheres não são mais prudentes ou imprudentes, mas é talvez porque quando fala de dinheiro a gente também esbarra não necessariamente do ativo financeiro, mas o que o dinheiro representa. Muitas vezes é uma segurança. Sim. É justamente, cara, isso aqui eu não posso bagunçar com isso, eu não posso brincar com isso. Às vezes é o dinheiro da família, às vezes é o dinheiro pra pagar o leite das crianças, da escola dos meninos. Entendi, perfeito. E aí, eu acho que uma das grandes... Em sendo mulher, eu acho que uma das grandes coisas que o dinheiro representa é realmente a autonomia e a independência, né? Quando eu fiz esse movimento de sair do escritório e abrir o meu escritório, uma das conversas que a gente teve, inclusive, foi do meu medo de, mesmo tendo um relacionamento maravilhoso e mesmo sabendo que nunca ia ser uma questão, né, o dinheiro, ou eu precisar de dinheiro e o meu marido ter que me emprestar, que não seria emprestado porque é nosso, eu não queria passar por isso. Porque eu queria estar preparada para não passar por isso, justamente pela minha independência. Porque o dinheiro, pra mim, realmente tá muito ligado à independência e à autonomia. Uhum. E eu acho que talvez isso seja uma dor de toda mulher, né? Porque a gente tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Pro homem é muito mais fácil. Esse pedaço, né, do trabalho, de ser mais o recorte ali só do trabalho. Claro, né, graças a Deus hoje a gente vive numa sociedade que os caras já estão mais conscientes de ser pais, etc. Mas, querendo ou não, é diferente. E eu sinto que a mulher, às vezes, fica presa em relacionamentos por questões financeiras. Nossa, eu acho que isso aí é infelizmente, é o que eu mais vejo. Mas cedo eu tava até falando com a Rita justamente uma questão dessa que eu vivi com uma cliente minha. Eu acho que cabe eu comentar o caso. Sim, até claro. Justamente para que a gente possa entender realmente que o dinheiro ele não é um fim em si, mas ele é talvez uma ferramenta, um meio de fazer isso. Porque hoje, talvez, o dinheiro ele representa justamente essa segurança. Cara, é muito bom você dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro, saber que você tem uma reserva financeira. E a reserva vai depender da sua necessidade. Tanto que, assim, você pode dormir de cabeça tranquila com 10 mil, 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil, sabendo que você tem, talvez, aquela reserva financeira. Ao mesmo tempo, também, que para algumas pessoas, a reserva financeira é de 5 milhões, 10 milhões, que seja. Mas é um valor que importa para você. E por que eu tô falando tudo isso? Tava falando com a Rita de um caso que eu passei com uma cliente minha. Se ela estiver vendo o podcast, talvez ela até se identifique, mas obviamente eu não vou falar nome nem nada nesse sentido, que ela viveu um relacionamento muito abusivo, tóxico, assim, um ponto que estava insustentável para ela e para as filhas. Ela, enfim, era casada e tinha dois filhos pequenos, desculpa. E aí ela estava relatando várias situações que ela começou a investir com medo. Talvez o investimento para ela foi mais o medo de que se ela tivesse que passar por uma situação... Já um preparo. Ela já estava se preparando um terreno. Uhum. E ela se separou talvez uns 2 anos depois que a gente começou o nosso trabalho. Ou seja, olha isso. Então, pra ela ter me procurado, imagina o que ela já não sofreu antes. Não, e se ela não tivesse procurado, provavelmente ela estaria no relacionamento até hoje. Assim, eu tomara que não, porque eu acho que vocês vão entender o porquê. Então, pra ela me procurar, pra gente fazer todo esse planejamento... assim, foi um trabalho, foi assim, também um trabalho psicológico dela. Claro. E aí chegou um determinado momento, dali 2 anos, que ela pediu uma reunião, fazia algum tempo que ela não pedia reunião, ela pediu uma reunião, eu falei assim, Isa, quanto que eu tenho? Aí eu falei, olha, fulana, você tem tanto, eu mostrei a carteira dela, eu falei assim, olha, a gente tá com um patrimônio legal, tal. Eu falei assim, tá, Isa, mas
se eu consigo ter uma mesada de quanto? Aí eu falei assim, olha, eu não sei se isso devia ser muito uma preocupação sua, porque você é servidora pública. Aí ela, não, Isa, eu preciso. Aí quando ela falou assim, eu preciso, aí eu, conte-me mais. Por quê? E eu acho que ela também não falaria, talvez tão abertamente, talvez a depender da... Se fosse um homem. Eu acho que também tem isso, também porque Sim. é da intimidade naturalmente que a gente tem. Eu acho que quando você confidencia sua vida financeira pra uma pessoa... Exatamente, é o que eu acabei de falar. Ela sabe mais da minha vida do que todo mundo, gente. Simplesmente. Dinheiro não mente, assim, desse ponto de vista dos números. E aí ela falou que ela tava com medo, ela tava receosa, não sei o que, e eu fiz a pergunta assim, tá, mas se você tá com tanto medo do seu marido, por que você ainda tá nessa relação? E aí a gente acaba de fazer um disclaimer que eu tô com ela há muitos anos. Então, tem muitos anos que a gente já cultiva esse relacionamento. E aí eu falei, seu medo é esse? Eu fiz uma planilha, mostrei pra ela que assim, cara, seu dinheiro não acaba. Assim, mesmo que você, enfim, tem a tranquilidade. Fica tranquila que, assim, vai dar certo se alguma coisa acontecer. Mas meu apartamento, não sei o quê. Eu falei assim, não, fica tranquila que vai dar certo aqui. A gente fiz uma conta de se ela vender o apartamento, se ela comprasse outro com o dinheiro que ela tinha, ela conseguia comprar uma coisa melhor e mesmo assim ela ainda teria uma poupança financeira. Chegou um dia qualquer, o marido bateu nela. E ela me ligou, o marido bateu nela. E aí ela pediu as contas. Aí o cara, segundo ela, o cara jogou na cara dela assim, com que dinheiro? Você não tem dinheiro. Como é que você vai me largar? Como você vai me largar? Você vai largar esse apartamento? Essa casa? Com que dinheiro? O que você vai fazer? Olha isso, cara. Você ganha, tipo, tantos mil reais, você não consegue sustentar uma casa. Mal ele sabia que alguns meses antes a gente tinha feito todo esse estudo que ela poderia, E esse preparo. E aí ela falou que assim, no dia seguinte a gente marcou uma reunião, a gente reuniu, ela falou tudo, e hoje ela tá bem. Ela se divorciou, obviamente. Aí já tem um apartamento top. E assim, tem dinheiro e tá tranquila desse ponto de vista. Só que eu acho que talvez a grande transformação dela foi que ela se empoderou do fato de que eu tenho dinheiro e eu tenho essa segurança. Nada vai faltar pras minhas filhas. Eu acho que talvez essa seja por isso que a mulher se coloca nessa situação. Com receio dos filhos, das filhas. Cara, e engraçado, você acha que de alguma forma, eu acho que quando a mulher tem filho, isso muda um pouco, né? Porque aí você começa a fazer não por você, mas pelos seus filhos. Mas eu sinto que a mulher solteira ou a mulher que não tem filho, ela não tem tanto esse pensamento como a mulher que é mãe. É engraçado como é que a maternidade traz um poder diferente pra mulher. Sim. Tipo, eu acho que é a necessidade de você fazer diferente pelas suas filhas ou pelos seus filhos, te traz uma força que normalmente talvez você não teria como mulher, justamente por a gente ter sido ensinada a ficar nesse lugar. Nesse lugar de que tudo bem o seu marido te bancar, nesse lugar que tudo bem você não ter o seu próprio dinheiro. E tem um pouco da questão de tipo assim, você não vai casar pensando que você vai separar, então você não precisa pensar nisso agora, investir dinheiro agora, investir o seu dinheiro agora, quando na verdade não é assim, né? A gente teria que pensar nisso, todo mundo, o homem e a mulher, desde sempre. E a gente não tem nenhum nível de educação financeira, nunca. Que eu acho que a gente deveria ter, inclusive, na escola. Porque a gente não passa por esse tipo de educação e de transformação até a vida adulta, até precisar ou até ter que correr atrás. Exato. É porque a gente às vezes confunde que... Aí eu acho que pode ser um debate filosófico para outra garrafa de vinho. Mas é porque parece que quando a vida ela vai colocando mais responsabilidade na gente, parece que a gente destrava alguma coisa e por tabela a gente vai ter que ser mais porque a vida está exigindo que naquele momento eu seja mais. Então, quando você tem um filho, você tem um ser humano que depende financeiramente de você. É diferente. Então, parece que os seus incentivos são diferentes. Parece que você realmente tem que dar mais do que 100. Você tem que dar 200, 300% para que aquilo aconteça. Então, também tem esses elementos um pouco mais a própria vida. Só que até quando você fala de educação financeira, uma coisa que eu falo é o seguinte. Hoje eu atendo, geralmente, pessoas que têm ali seus 40, 50 anos, que procuram, de certa forma, uma tranquilidade financeira com seus 60. E talvez o que as pessoas deviam entender é que quanto mais cedo começar, melhor. Eu sou estagiário, tenho 18 anos, tô ganhando 1.500, tô ganhando 2.000 reais. E aí? Os juros compostos, eles têm mais impacto no longo prazo do que às vezes o capital ou até mesmo o rendimento. Vou fazer uma conta de padeiro, tá? Só uma conta de padeiro. Olha a conta de padeiro! Conta de padeiro, vamos fazer conta de padeiro. Eu adoro quando ela faz a conta de padeiro dela. Exato, ali no papelzinho. Mas, às vezes as pessoas, elas subestimam o efeito do longo prazo e superestimam o efeito... Desculpa, ao contrário. Elas superestimam o efeito do longo prazo e superestimam o efeito do curto prazo. Sim. O que isso quer dizer?
Cara, eu não vou pensar no meu futuro, que, cara, a Isabela do futuro vai pensar nisso, a Rita do futuro Sim. vai pensar nisso. Quando a Rita tiver com seus 40, 50 anos, ela vai começar a investir. Eu me arrependo muito de não ter te conhecido aos meus 25. Cara, Eu já estaria rica. de dinheiro, que você já é rica de outras coisas. Ah, yes! É. Então, qual é a conta que eu faço? Às vezes os clientes, eles chegam pra mim e falam assim, cara, às vezes eu tenho ali meu milhão, tenho meus 2 milhões, quero aposentar dali 10 anos. Tenho meu milhão. Exato. Cara, é possível, tudo depende daquilo que você quer. Mas olha só que poderoso também é o efeito da acumulação no longo prazo. Vamos fazer aqui uma conta de padeiro. Eu tenho R$1 milhão. Tá. Eu tenho R$1 milhão. Vamos considerar que esse 1 milhão vai render 10% ao ano. Isso vai dar R$100 mil. Tá. R$100 mil é uma grana. R$100 mil é grana, divide por 12, dá mais ou menos R$8 mil. Ou seja, nesse caso que eu trouxe, o efeito dos juros compostos, ele é muito mais potente, porque eu tenho um capital inicial realmente relevante, alto, significativo. Mas aí o que talvez o jovem com seus 18, 25 anos pense? Ah, beleza, eu tenho R$10 mil. Eu tenho R$10 mil. Coloca os mesmos 10%. Vai render R$1.000. No ano. No ano. Aí o cara pensa, porra, 1.000 conto, não vai fazer diferença pra mim. R$1.000 dividido por 12, R$80. É a pizza, tipo, foi a pizza. Não vai fazer, foi a pizza. Exato, não vai fazer essa diferença, né? Pô, não vou investir porque são só R$1.000. Só que se você pega esses R$1.000 e você joga em 20 anos, você fazendo isso todos os meses, é bizarro. É muito mais grana do que... É isso. Exato. E aí, qual é o negócio? Mas também é legal a gente também desmistificar algumas coisas. No começo, o que mais importa é o aporte que você faz. O que isso quer dizer? Nesse exemplo que eu trouxe, às vezes o cara acha que vai ficar milionário com R$10 mil. Amigão, não vai. Aqui entre a gente, papo de brother? Não vai. O que vai enriquecer é o teu trabalho. Sim. Então, às vezes, é melhor pegar esses R$10 mil, você investir em você se capacitar pra você conseguir gerar mais, do que você ficar bem assim, ai meu Deus, eu vou trocar eu vou aplicar aqui um fundo que tá rendendo 100% de CDI pra outro que tá rendendo 102. Uau, my precious, vou ganhar 20 centavos. 20 centavos, não dá. Não é isso. Sendo que, às vezes, as pessoas, nesse momento, talvez, a dica que eu gostaria de dar é que quanto mais cedo você começa, melhor vai ser pra você. Então, se você já tem o hábito de poupar, nem que seja R$200, R$300, isso vai fazer uma baita diferença quando você tiver 30 anos. A Luma tá prestando muita atenção, ela tá muito focada. Exatamente, mas é muito isso. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que você me falou, que eu gostei muito, foi uma vez que a gente tava conversando, ela simplesmente planilha a sua vida inteira, você se sente humilhada, porque você vê o tanto de dinheiro que você gasta e não necessariamente com coisas, né, úteis e necessárias. E aí a gente chegou ali num panorama e aí eu falei, cara, ela vai começar a cortar, né? Ela vai olhar e vai falar isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora. E não, você virou pra mim e falou assim, beleza, partindo daqui, isso aqui não vai mudar. Como é que você vai ganhar mais dinheiro? Aí eu, caralho, é isso? É isso. Não é como eu vou... tipo, tirar da minha vida hoje. Não, até porque é isso. Não tem, oh meu Deus do céu, grandes absurdos. Mas é como que daqui a gente vai ganhar mais dinheiro. Pra aí sim conseguir poupar e aí sim fazer a diferença, né? Eu acho que talvez essa seja a minha grande diferença, não falando eu, tá? Mas falando talvez a minha linha de pensamento dos meus demais colegas de profissão. Eu não sou da linha do cortar o cafezinho, de cortar a viagem, porque, cara, você não trabalha só pra pagar boleto. Isso! Eu acho que, assim, a vida ela é muito mais do que o número que você acumula. Até mesmo porque, diria um grande filósofo, meu pai, um grande sábio, que sábio. Exato, caixão não tem gaveta. Exatamente. Então, pra que você vai ficar, às vezes... também vou contar um sem caso viajar. disso. Não, às vezes eu vou contar esse caso. Teve um cliente, já atendi um cliente que ele não saía com a família, porque ele queria juntar R$400, R$500. Era um cliente meu, e aí, cara, pra quê? Assim, A troco de quê? a troco de quê? O que você quer com isso? O que você quer com esses R$500? Mas sabe? muitos consultores financeiros vão nesse lugar, né? De dizer, se você não almoçar fora de casa, se você almoçar todos os dias, você comprar carne moída, arroz, o feijão e comer dentro de casa todos os dias, você vai poupar no final do mês R$45, isso a 10... Pra quê? Feliz. Exatamente. E eu acho que a grande provocação que eu faço é o seguinte, e aí aqui eu quero fazer até uma licença poética pra talvez trazer esses números. É muito mais fácil você aumentar renda do que reduzir gastos. Olha isso. Olha isso. Eu vou provar, isso é bizarro. Eu vou provar matematicamente. Assim, gente, obviamente que vale ressaltar, tudo depende de acordo com a sua realidade financeira. Claro, óbvio. Mas qual é o limite de gasto que você consegue chegar? Zero. Matematicamente, financeiramente é zero.
Aí a gente vai entrar no mérito se isso vai ser possível ou não, porque um aluguel, assim, de 30 metros quadrados em Brasília é muito. É, exatamente. Mas matematicamente é zero. Qual o potencial que você tem de aumento de capacidade de geração de renda? Infinito. Infinito. Então, Exatamente. o que é mais fácil? Reduzir algo ou tentar buscar esse infinito? Exatamente. Então, eu prefiro, talvez, na minha linha de trabalho, assim, como a gente consegue fazer mais com o que você tem hoje? E também entendendo a realidade de cada um. Mas eu acho que talvez aí que beire um pouco o medo das pessoas de investir, porque acho que muita gente pensa isso. Tipo assim, hoje a minha renda é 10 mil e eu gasto 2 mil com isso, 3 mil com aquilo, eu não tenho de onde tirar. Tipo, né? Não tenho de onde tirar. Então, tipo, pra que eu vou investir se eu não tenho de onde tirar? E eu não tô afim que uma pessoa... Um mês com 100 reais. Exatamente. Não tem de onde tirar. Virou um mês. Você não tem De onde tirar. E aí você fala, então eu não tenho como investir. Porque se eu for lá, ela vai falar pra mim, não, você tem que tirar isso aqui. Mas é aí que... Não. Entendeu? É tipo, é você mudar a mentalidade pra, beleza, então como é que eu posso ganhar mais dinheiro pra poder tirar um pedaço e poder investir de fato? E aí que é a virada de chave, minha amiga. Porque o céu é o limite, realmente. Né? São infinitas as possibilidades. Exato, só que eu também acho que vai muito no lugar onde as pessoas, e aqui eu entro num contexto geral, é que as pessoas se limitam, naturalmente. As pessoas, elas meio que acham que a vida é justamente só trabalhar de 9 às 18 e depois de 18 às 22, enfim, fazer outras coisas. E aqui as pessoas às vezes não levam em consideração que elas podem ser mais, não digo produtivas, talvez sim, mas otimizarem melhor o tempo. Que não necessariamente aquele valor, o valor da hora corresponde ao valor que realmente você vale. Então as pessoas acabam se limitando e se cerceando e achando que o investimento é uma ideia muito distante. E não é. Não é extremamente acessível. Extremamente acessível, Lumex, entendeu? Do ponto de acessível, é que hoje você consegue investir com 30 reais. Desculpa, com R$1 às vezes. 30 reais era quando você tinha que investir no tesouro, mas hoje em qualquer banco, qualquer instituição financeira, você consegue investir com 5, 10, 15, 20 reais. Ô Isa, e aí, me fala uma coisa, a diferença de gerações. Porque, por exemplo, o meu pai é um cara que ele não consegue entender. Tipo assim, pra ele, investimento é tipo comprar imóveis. Tijolo. Né? Comprar imóveis. E ele, dentro da cabeça dele, é uma loucura isso de você colocar dinheiro, não sei o quê. E a nossa geração já é totalmente diferente. Eu não sei como é a geração Z, o que exatamente... Como que a nossa geração vai comprar imóveis? Como que a nossa geração vai comprar imóveis? Mas tem muito essa questão de geração, né? E novamente, eu acho que a gente vai muito em um lugar histórico. Vamos pegar aqui o exemplo do seu pai, meu pai, nossos pais, os pais de quem está assistindo. Eles passaram por uma coisa chamada hiperinflação, gente. Não falando que a gente não passou, mas assim, eles viveram na pele. Eles viveram com fisco de poupança. Então, como você confia em um banco para deixar todo o seu patrimônio? Para ele, não, o negócio é isso aqui, ó. O negócio é tijolo, o negócio é um aluguelzinho. Vai falar pro seu José que o aluguel que ele tem não é bom. Você não fala. Não fala. E eu acho que é muito desse lugar também, que a gente tem que respeitar a forma que a pessoa faz dinheiro, cria patrimônio. Porque uma boa parte, inclusive, isso aqui é um dado muito legal. Quando a gente atende o que a gente chama de Ultra Net High Worth People, tipo pessoas que têm um patrimônio muito elevado, mais ou menos aí, se eu não me engano, acho que são 5 milhões de dólares, mais ou menos 5, 10 milhões de dólares. Eu vou chegar lá. Vai. Calma. Se der 10 anos. Calma, ó. Me dê 10 anos. Me dê 10 anos. 10 anos. 10. Uma parte do patrimônio familiar vem da parte imobiliária. Quando eu falo de patrimônio, claro, fazer... claro. Tem que ter. Acho que a grande questão é de onde você tem imóvel. Quando a gente fala de uma economia emergente, como o Brasil, eu preciso ter imóvel. A gente não tem uma estabilidade monetária. Se eu pego hoje, ou vamos supor que hoje, você estava ali mexendo nas suas caixas, você achou uma nota de 100 reais. Essa nota de 100 reais, o seu pai te deu em 95. Era grana. Exato, pô. Hoje, esses mesmos 100 reais que você achou hoje, ele tem um valor nominal. Mas em termos de poder de compra 15 reais naquela época. Cara, que coisa, né? Então o dinheiro ele vai perdendo valor. Então, geracionalmente, quando a gente para analisar, a geração que talvez ali tem hoje os seus 70 a mais, 60 a mais, eu colocar assim dentro desse bolo, ele já tem justamente uma visão de construção de patrimônio de quê? Eu quero ter minha casinha, eu quero ter minha casa própria, não moro de aluguel, eu quero ter minha casa própria e eu quero ter um barraquinho do lado que gera aluguel, pra complementar ali minha renda, quero ter ali uma coisinha. Então essa pessoa já tem um patrimônio imobilizado muito maior. Por exemplo, mesma coisa. Fala pro seu pai que a gente vai investir dinheiro em um banco digital. Não, ele não entende, ele fica maluco, ele fala, se der errado você vai bater na porta de quem? Não tem porta. Porque na internet eu falo, pai, mas pelo amor de Deus. Ele não...
Exato. Mas é isso. Exato. Talvez ali os clientes, talvez ali as pessoas entre seus 40, 50, 60 anos, ele já tem um pouquinho mais de aceitação em termos disso. Ele ainda tem uma casa própria. Mas ele já quer investir. Exato, ele já investe, ele já entende, ele já quer ali, pensa ali um pouquinho realmente em corretoras, já pensa em investir fora do país. O cara de 60, 70 anos investe. Talvez ele investe comprando uma casa em Portugal. Sim, exatamente. Ou em Orlando. Ou em Orlando. É uma cidade do Brasil, né? Você vai lá. Exatamente. Todo mundo fala português. Exato, todo mundo vai lá falar português. Você fala assim, morning, bom dia! Exatamente. E qual que você acha que é a tendência da nova geração? Tipo, da idade da Lumex, assim? Eu acho que aí vem justamente esse recorte que a gente tá fazendo aqui agora. Talvez desses, entre 20 e 30, eu acho que já existe um pouco dessa consciência do investimento. Eu tava falando mais cedo que eu faço um trabalho com crianças. Gente, teve um dia uma criança de 14 anos, se ela estiver vendo, ela vai saber. Desculpa, ela tem 13 anos. Ela virou pra mim e falou assim, tia, o que você acha de Bitcoin? 13 anos. 13 anos. Cara, com 13 anos eu brincava de pole. Pois é. Não sabia nem qual era dinheiro. Eu falei, de onde isso veio? Não, tia, porque eu sei que você trabalha com isso. E o que você acha de investir de Bitcoin? Aí eu falei assim, cara, eu não posso falar isso pra uma criança de 13 anos, porque eu nem sei, não sei. Não tô entendendo nada. Resumo da obra, semana seguinte, tia, eu comprei R$100 de Bitcoin. Mentira! R$100. Você acha que eu fiz bem? Comprei lá na instituição XPTO. Aí eu falei, não, o Bitcoin subiu, que saiu de $60 mil, hoje tá $108 mil. Assim, a criança ganhou dinheiro? A criança ganhou dinheiro. Mas eu acho que, tipo assim, o acesso à informação, à educação financeira, talvez ele não necessariamente precisa vir por meio da escola. Eu acho que isso já é uma questão que os pais já falam pros filhos. Então, com 13 anos, ela já tá investindo em Bitcoin. Tá, mas a Isa, vamos lá então, uma coisa interessante. Eu acho que... O que acontece? Eu sinto que o mundo financeiro é uma coisa totalmente à parte. E eu fico um pouco assustada, às vezes, com o fato de que as pessoas... Ou eu, que sou muito medrosa... Porque as pessoas se aventuram muito nisso, de tipo, eu não quero pagar ninguém pra fazer isso pra mim. Eu dou conta de fazer e assiste uns vídeos lá e vai-se embora e investe. E eu acho que funciona, né, até determinado limite. Mas eu me pergunto também, tipo assim, até que ponto é importante a educação financeira mesmo. Porque da mesma forma que as pessoas não entram num processo sem um advogado, caso elas possam ter um advogado... Eu sinto que às vezes as pessoas não deveriam investir sem ter um consultor financeiro. Tipo, qual é a importância de um consultor financeiro? Eu acho que existem 2 pontos que a gente esbarra aqui. Na verdade, 3, talvez. Eu acho que a primeira delas é o seguinte. Quando às vezes a pessoa se aventura sozinho no mercado de investimentos, é porque ela acha que o seguinte, se eu sou muito bom na minha profissão... Portanto, se eu ver 2 vídeos no YouTube, eu consigo aprender. Imagina, vou redigir uma peça, vou aqui no chat GPT e vou aqui redigir umas coisas bem esquisitas. Eu acho que a pessoa vai muito nesse lugar do, cara, eu sou muito bom, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que até um certo grau isso resolve. Mas eu acho que quando você acaba tendo talvez um patrimônio um pouco mais relevante, a pessoa vai fazer a análise do tempo. Quanto tempo eu tô gastando pra avaliar isso aqui, sendo que eu poderia deixar na mão de uma pessoa que realmente só faz Total, isso? eu penso isso também. E eu acho que também tem aí um terceiro ponto, que isso aqui é até um estudo que saiu do banco canadense, do Royal Bank, de algum banco do Canadá, que mostra o fato que quando você tem um consultor financeiro, você pode ter um acréscimo, às vezes, de mais de 0,5% a 1% de rentabilidade no ano. Então, assim, se você colocar isso ao longo dos anos, cara, isso vai dar muito dinheiro. Novamente, se eu estiver falando de um patrimônio de R$1 milhão, cada 1% faz diferença. 10 milhões de reais, isso aumenta. Posso até estar falhando na estatística, mas se eu não me engano, assim, você pode ganhar... Eu acho que o estudo era que ganhava 20% a mais em relação a você sozinho. Você sozinho estava ganhando um determinado percentual, com o consultor financeiro você estava ganhando quase que 20% mais. E talvez em termos percentuais isso dava 1%. Que absurdo. Então, às vezes a pessoa também tem isso, mas eu também acho que vai muito no lugar do ego. E o que eu falo isso? Hoje é muito mais fácil falar de dinheiro, talvez, com mulheres, porque elas são mais abertas a isso. Especialmente, a gente entende que às vezes a gente não quer mexer com aquilo, a gente não quer entender aquilo. Às vezes a sensação que me passa é que talvez quando a gente vai atender algum homem, ele fala assim, não, eu sou responsável pelo dinheiro da minha família, eu não posso delegar. E eu acho que o lugar da educação financeira vai muito do seguinte, cara, eu tenho que saber o básico para não ser enganado. Porque, gente, é possível ser enganado. É muito possível ser enganado. Que eu quero te perguntar há muito tempo e agora acho que coube o gancho. Coube. A gente falando muito da diferença entre homens e mulheres enquanto investidores, por exemplo. Mas a gente fala sempre, enquanto profissional, do quanto ser mulher te faz ser deslegitimada, principalmente por homens, mas até mesmo por mulheres, por exemplo. Sim. E a gente sabe que dinheiro é um assunto que sempre foi assunto de homem, coisa de homem. Só homens conversam sobre dinheiro. Exato. Sendo uma profissional
da área da financeira, você sente isso, assim? A gente sente toda hora. De, assim, Sim, todo dia. De não ser levado a sério, de ser deslegitimado, de as pessoas acharem menos de você porque você é mulher. E aí, como é uma questão de dinheiro, que é uma coisa muito masculina, você acha que tem essa resistência? Do homem, por exemplo, de investir em você? Por exemplo? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, que eu acho que ela abre várias caixinhas. Eu acho que existe uma questão estrutural, justamente, primeiro, de ser mulher. Eu acho que também existe talvez um segundo ponto estrutural. Não vou querer levantar tanto essa bola, mas eu acho que eu preciso falar, né? Eu já sou negra. Claro. Então, Nossa, assim, claro. eu acho que existe talvez um segundo passo em relação a isso. Com E certeza. Exato. Então eu sempre trabalhei muito um ambiente muito masculinizado. Eu sempre fui muito acostumada a ser a única mulher. E você falou, é porque você tava no quarto, mas ela falou assim, eu comecei no -2. Quando eu comecei minha profissão. Lógico. E o meu chefe, às vezes, mais velho e barba branca, começou no 2. Exato. No 0. Exato, exatamente isso. Mas a sensação que me passa é o seguinte, eu acho que desde muito nova eu coloquei na minha cabeça que, cara, o que vai talvez me diferenciar é o meu estudo, é a minha certificação, que eu foquei tanto mais nessas outras coisas que eu acabei não percebendo se aconteceu. Pode ter acontecido, eu não tô falando que não, tipo assim, putz, não vou investir com ela. Cara, putz, mulher, cara, o que ela sabe de dinheiro? O que ela sabe de dinheiro, sabe? Então, isso pode ter acontecido, mas eu acho que em algum momento da minha vida, eu fiquei tão focada e assim, cara, eu preciso ser melhor, que apesar disso, ou mesmo com isso, eu consegui lograr algum certo tipo de êxito, porque eu acho que aí eu entro em um nicho onde nenhum homem entra. Hoje eu entro justamente, eu falo com mulher empresária, com uma mulher que quer ser entendida de fato da forma que ela é. Que eu acho que nenhum espaço algum homem consegue atingir. Mas você falou de uma coisa interessante, que é quando às vezes as pessoas vão conversar com o seu noivo sobre investimento e não com você. Né? Porque é homem, então a pessoa vai falar de investimento e já vai direto num homem. Né? Eu também acho que isso vai muito do contexto, porque às vezes ele tá falando com os amigos dele e tudo mais, aí eu acho que aí também tem essa questão. Mas eu tenho certeza que talvez em um ambiente onde tivesse eu ou algum outro homem, a pessoa vai às vezes dar uma direcionada mais pra aquele outro homem. E talvez qual foi a forma que eu achei pra me blindar, pra tentar resolver isso, porque isso existe. Eu não vou falar que não existe, porque existe. Então, se você, mulher, garota, que tá querendo realmente investir, começar no mercado de investimentos, isso vai acontecer. Mas eu acho que talvez é só não dar atenção pra isso. Isso vai acontecer. Ponto. Assédio, isso vai rolar. Mas é só você não dar importância pra isso. É realmente falar, cara, meu objetivo é esse, então, beleza, eu preciso tirar a certificação A, B, C, D, E, então vamos pra cima. Então hoje, mesmo que às vezes a pessoa não queira me ouvir, que é um direito da pessoa, cara, eu estudei muitos anos da minha vida pra poder falar o que eu tô falando. Então você sabe o que você tá falando. A pessoa pode não concordar comigo e tá tudo bem, mas pelo menos eu tô embasada, de alguma forma. Eu não tô falando isso com base em fontes vozes da minha cabeça. Entendi. Isso é maravilhoso, porque realmente a gente vence no conhecimento, né? A gente vence no cansaço. É porque, às vezes, o que acontece na advocacia, e que bom que você nunca passou por isso, é que às vezes a gente sofre alguns constrangimentos concretos, do tipo, eu não quero... Tipo, não tem como você me defender, doutora. Tipo, você é mulher, o que você sabe disso, de A, B ou C? E aí, né, e aí você tem que estar o tempo inteiro se provando, e quando você é novinha... Olha que coisa interessante. Essa semana eu fui fazer uma reunião com uma empresa que era focada em questão de gestão de imagem, gestão, não necessariamente rede social, mas gestão de imagem mesmo, de escritório, gestão de reputação e tal, não sei o quê. E o cara foi muito desrespeitoso comigo. Tipo assim, ele literalmente me perguntou, tipo assim, mas vem cá, quantos anos você tem? E aí eu comecei a tentar, né, falar tipo, não, mas não é isso, é assim, é assado e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, não, inclusive eu tenho um sócio mais velho, porque isso é muito interessante também. O fato de eu ter um sócio cabeça branca muda tudo, tá? É impressionante. E aí ele falou, quantos anos ele tem? Eu falei 50. Aí ele falou assim, ele é um velhote, né? E eu tipo, não, ele é bem jovem. Mas tipo, me constrangendo, me colocando num lugar de criança, de menor, de mulher, de que não entende, ou de que eventualmente, enfim, não tem capacidade de estar ali ou de estar resolvendo. E isso acontece muito na advocacia, tipo, todos os dias. Todos os dias, pelo menos uma vez na semana, eu sofro algum tipo de constrangimento em relação a isso. E um outro caso muito interessante. Agora eu abri um escritório e eu levei um cliente pro escritório, por indicação, etc, coisa e tal.
E, enfim, o meu nome tá lá, né? O meu sobrenome tá literalmente na placa do escritório. Não é muito difícil de você ligar o Lé com Cré, Exato. né? E o dono da empresa só liga pro meu sócio, que é mais velho e homem. E esses dias ele falou assim, e por que aquelas meninas que trabalham pra você? Caraca. E aí eu falei, beleza, então, meu brother, vai lá, parça. Mas é isso. E aí você tem que aprender a lidar com isso, eu acho que dentro da advocacia, de uma maneira... ao mesmo tempo que você não pode se apegar tanto a isso, porque senão você não consegue sair do lugar. Por exemplo, com esse cliente, eu vou arrumar confusão? Não. O cara é meu sócio, tá tudo bem, ele se sente confortável falando com ele, tá tudo ótimo. Mas, ao mesmo tempo, isso te torna mais duro. Então, eu sinto que, em alguma maneira, eu acabo sempre chegando na defensiva, que não é muito a minha personalidade, você sabe disso. Eu sou uma pessoa doce, eu sou uma pessoa alegre. E quando eu comecei o relacionamento com o Murilo, ele falava, cara, calma, você já chega, tipo, brigando. Mas é porque você tem que chegar brigando. Porque se você não chegar brigando, eles não vão te respeitar de volta. Então, você já tem que chegar botando banca, tipo, aqui você não vai subir em cima de mim. É como se você estivesse sempre em um estado de alerta. Exatamente. Eu acho que eu faço isso de uma forma tão natural que eu não percebo. Ou seja, você naturalizou uma coisa que não podia ser naturalizada. Eu acho que talvez você já viu como é a minha apresentação. Eu gasto talvez alguns, eu já contei, tipo, uns 40 segundos falando rapidamente do meu currículo pra, tipo, cara, acabou. Tipo, aqui, todas as perguntas que você vai ter sobre talvez capacidade técnica, idade, mas... Você já tá respondido. Eu já respondi. Mas, por exemplo, seu sócio tem necessidade de fazer isso? Não, ninguém faz isso. Mas aí que tá, é justamente porque é muito meu. É porque eu precisei falar que, tipo, olha, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, já sei as perguntas que você vai fazer, então já vamos tirar aqui. Vamos cortar isso? Já vamos cortar, já vamos, tipo, isso straight to the point. Olha que coisa. Talvez eu acho que foi isso. Eu acho que talvez foi muito esse processo de entender, já naturalizar e já resolver. Tanto que talvez seja por isso que eu não passe isso, porque são literalmente os primeiros 30 segundos. Você já se antecipa. São os primeiros 30 segundos. De qualquer reunião que você vai fazer comigo, é igual pra todo mundo. Você sempre vai ter que se apresentar e sempre jogar o seu currículo à frente pra evitar qualquer tipo de constrangimento. Exato. Cara, isso é impressionante. Exato. Então é assim, aquele clássico que você já viu. Então é tipo, é isso. É o que é. É o que é. Infelizmente. Né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta que é: qual é o conselho que você dá pra quem quer investir e tem medo, ou pra quem quer investir e não investe porque acha que, enfim, que não vale a pena ou que vai deixar isso pro futuro e acaba não começando a investir logo? Por exemplo, a todas as pessoas que estão nos assistindo, não é mesmo? Obrigada, cara. Não sou só... Não é só você, claro que não, são todas as pessoas. Qual é o conselho que você dá pra essa galerinha massa? Eu acho que existem alguns. Eu acho que talvez se eu pudesse sintetizar em algum é que a gente não devia desperdiçar tanto tempo com coisas que não necessariamente nos levarão para onde a gente quer chegar. E aí, se você me permite... Permito. Talvez aprofundar um pouco muito mais nesse tema, é o seguinte: às vezes a gente perde tanto tempo gastando dinheiro com coisas que não necessariamente vão realmente nos ajudar. Tipo, cara, eu quero comprar um tênis da moda, eu quero comprar um reloginho legal, eu quero comprar o iPhone da última geração. Só que geralmente aquilo não necessariamente vai te levar para onde você realmente quer chegar, aonde você tem que ir. Então, às vezes, eu acho que aquela máxima, eu não sei para quem a gente atribui essa frase, mas muitas das vezes a gente compra coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não gosta, e são coisas que a gente nem precisa comprar. Então a gente gasta às vezes dinheiro que não tem para fazer isso. Então, talvez a síntese que eu gostaria de deixar é assim: reflita realmente sobre o que importa para você e como você vai fazer para chegar lá. E o mais importante que isso, uma vez que você fez essa autorreflexão, comece a investir, comece a poupar. Desculpa, talvez antes de investir, poupe, que eu acho que existe uma diferença. Existe uma diferença muito conceitual em cima disso. Se você hoje está ganhando R$1.500, R$2.000 e está gastando 2 e 3, cara, não vai ser que você ganhando 10, 15, 20 mil reais que você vai começar a poupar. Então, se você já tem talvez esse comportamento permissivo de compra desde o pequeno, no grande ele vai se replicar. Então, desde agora já saber o seguinte: eu tenho que pelo menos poupar um percentual. Isa, quanto que a gente tem que fazer isso? Qual o percentual? Qual o valor? 10, 20%. Tô falando que esse valor vai resolver a vida de vocês? Não. No entanto, é um ponto de partida. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Mas eu acho que talvez seja isso. Comece a partir disso. Já comece o mês já tirando o que vai ser o seu do futuro e o restante você pode gastar sem medo.
Isa, só porque você falou um negócio que eu achei muito legal antes da gente começar a gravar e que eu achei um pouco a ver com isso. Você falou que dinheiro é energia. Perfeito. Fala. Olha, eu acho que o dinheiro, ele nada mais é justamente do que um fluxo, mas um fluxo de energia. Então, quanto às vezes as pessoas que eu conheço que mais têm dinheiro, mais patrimônio, em nenhum momento elas estavam focando nisso. Nossa, aí você... Eu falo isso muito, porque é uma coisa que meu pai fala muito. Não é Que enquanto você estiver focando em dinheiro, Não vai. você tá focando no lugar errado. Exato. Quando você parar de focar em dinheiro, é quando realmente você vai ganhar dinheiro. Perfeito. Então, cara, eu falo isso... Gente, eu conheço gente... Aí, aleluia, arrepiei. Eu acabo conhecendo, tendo ali dentro do nosso networking pessoas que realmente construíram uma coisa legal. Assim, aí o legal é relativo, mas um legal assim, eu acho que overall, todo mundo gostaria de conquistar. Todos falam a mesma coisa. Cara, Isa, nunca foi pensando na grana, nunca foi pensando no dinheiro. Foi pensando em talvez como eu posso ser útil pro outro. Nossa. Então, a partir do momento que você talvez muda essa chave, você consegue justamente gerar essa prosperidade. E a gente também não vou ser hipócrita, tá? Não tô falando pra você tá trabalhando numa ONG, fazer trabalho de graça. Mas é realmente talvez entender que o seu valor, ele pode ser medido através do impacto que você faz na vida das outras pessoas. Aí eu acho que o jogo muda. Não necessariamente o tanto que você tem que ganhar, mas talvez esse ponto do quanto mais eu posso gerar valor resolvendo isso. E aí você é bem remunerado por isso. Que isso? E outra, é muito do que você falou mais cedo também, de que o dinheiro é uma ferramenta, né? Não pode Total. ser um fim. Total. Ele é, Que é o que a uma gente ferramenta falou. para que você chegue em outros fins. Mas ele não pode ser o fim, realmente. E é o que a questão de se o dinheiro traz felicidade. A gente tava conversando isso também antes de ligar a câmera, né? Que a gente sabe que o dinheiro não traz felicidade. E que o dinheiro é um facilitador, mas é engraçado como a gente tem... Eu acho engraçado como muitas vezes a gente tem muita consciência das coisas, mas a gente não consegue aplicar na nossa vida prática. Então, assim, por mais que a gente fale muito que o dinheiro não traz felicidade, e aí entra o que você falou, a gente vive achando que o dinheiro traz felicidade e comprando coisas porque a gente acha que aquelas coisas vão trazer felicidade. Então, na verdade, por mais que a gente tenha consciência, como é difícil a gente, de fato, perceber que não traz. E aí também tem a questão da sociedade capitalista que a gente vive, do Instagram, que tá o tempo inteiro te mostrando coisas que você tem que comprar, coisas que a fulana de tal comprou e que olha só como isso ficaria bem em você. E é esse impulso que a gente tem. Mas como a gente tem dificuldade de entender que o dinheiro não traz felicidade? É porque dói, eu acho que de certa forma, dói você aplicar isso. Não tô falando aqui pra que sejamos franciscanos, tá, gente? Mas eu acho que dói você colocar esse conhecimento em prática. Dói você ter que falar, às vezes, pra sua amiga, assim, cara, amiga, hoje eu não quero gastar 10 mil reais no shopping, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu quero... Cara, eu preciso investir esse dinheiro. Não é legal você, às vezes, falar pra uma pessoa que você tá ali sempre no dia a dia, fala assim, cara, aqui não. Aqui eu vou dar uma segurada. Aqui eu vou dar uma segurada. E, às vezes, é justamente desse local do dar a segurada. Não é necessariamente dar uma segurada, eu ainda posso cometer essas extravagâncias, mas desde que eu já tenha feito esse meu primeiro passo. Eu investi isso aqui. Eu já tirei aqui a minha mesada da Rita do futuro. Aqui o restante eu posso fazer. Mas assim, hoje eu também não tô falando aqui pra que você vá no restaurante, vá lá e fique escolhendo o preço. Não peça... não é nessa linha, mas é entender o seguinte, que você pode sim viver esses momentos, mas também que você não negligencie o que você precisa pro seu futuro. E por que será que a gente tem tanta dificuldade de enxergar isso? Porque eu acho que isso vai de um ser humano, essa é a minha leitura geral. É que o ser humano, às vezes, ele tem dificuldade de materializar as coisas que ele precisa. O que isso quer dizer? Eu viro pra você e falo assim, Rita, você quer ter sua independência financeira daqui a quantos anos? Não sei. Quanto de renda você precisa ter pra que isso aconteça? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, né? Cara, eu não sei. E aí a gente trava no não sei e a gente vai em um lugar que eu não quero mais pensar sobre isso porque isso dói. Porque como eu não sei o número, eu não quero ter que lidar com isso. Isso vai ser um problema pra gente do futuro. Aí a gente... A Mel tremeu a câmera. Participação especial. Então a gente acaba postergando isso pra 5, 10, 15, 20 anos. Quando a gente vê, a gente tem 40, 50 anos E não poupou. E não poupou nem 100 mil reais. Olha como é engraçado, e por isso que eu gosto muito dessas conversas do podcast, porque é sempre uma conversa entrelaça com a outra. Um episódio que eu ainda não soltei, mas é com a Duda, a nossa personal. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer exercício físico, enfim, não é da minha personalidade amar o exercício físico. E uma conversa que a gente teve é justamente sobre isso. Ela falou, as pessoas não fazem o exercício físico hoje porque elas têm dificuldade de materializar de como que o exercício físico vai te fazer bem com 70 anos.
Tipo assim, se você vira pra mim hoje e fala, Rita, então, você tem que malhar porque com 70 anos... Eu vou dizer, pô, tá de brincadeira, 70? Tenho muito tempo até fazer isso acontecer, né? Então é isso, é a dificuldade do ser humano de materializar, talvez, o que ele precisa a longo prazo. É tipo, você fica, não, mas com 70? Que eu vou ver os benefícios? Então e se eu começar com 60? Exato. Será que dá tempo? Será que vai ser tão ruim? E aí talvez até um comentário em cima disso, eu gosto muito de tênis. E tem um tenista, eu não vou saber pronunciar exatamente o nome dele, não sei se é Kairos ou Kairos, enfim. É um tenista que ele é conhecido como Eterna Promessa. Analogamente no futebol seria tipo Ganso, Eterna Promessa no futebol. E aí ele faz um one-on-one com um dos treinadores mais prestigiados do mundo. Ele foi treinador da Serena Williams. Uau! Patrick alguma coisa, é um francês aí. E ele fala que esse tenista, ele sofre justamente da crise da eterna promessa. Por quê? Quando você é uma eterna promessa, você não tem o peso de se responsabilizar caso você não conquiste algo. Uau. Então é muito mais fácil eu não fazer aquilo, porque se eu fizer e descobrir que eu não sou boa, caraca, pesa. Então eu prefiro ficar no peso da eterna promessa. Eu prefiro assim, olha, se eu me esforçar eu consigo. E fica tudo aqui na mente. Nossa. Então a grande provocação dessa entrevista é que ele fala justamente isso pra ele. Ele fala assim, cara, você nunca realmente se dedicou. De verdade? De verdade. Porque ele sempre fala, se eu dedicasse eu ganhava. Eu ganhava do Djokovic, eu ganhava do Nadal. Mas você fez? Não. Porque se você se esforçar e você descobrir que você não é bom e você falha, você quebra. Você pode quebrar. Então ele sempre prefere ficar com essa imagem daquilo que ele poderia ter sido ao invés daquilo que ele realmente chegou a fazer. Nossa. Então, eu acho que isso também vai muito no dinheiro. Tipo, por que às vezes eu não tô naquele emprego que eu quero? Ah, não, aquela pessoa ali, pelo amor de Deus, eu trabalho muito melhor que aquela pessoa. Por que aquela pessoa tá ganhando mais do que eu? Porque eu trabalho melhor que aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa não se esforça e não se dedica o tanto quanto aquela outra pessoa. Mas na cabeça dela, o fato dela imaginar que ela pode conseguir mais, naturalmente já influi que ela poderia estar numa posição melhor. Só que ela não faz por onde e ela fica na imaginação. E é muito mais fácil, porque ela falar pra outra pessoa que ela poderia ser o que ela não é, mas ela poderia, é muito mais crível do que ela tentar e efetivamente falhar. E descobrir que não é fácil. Não é fácil. Foi o que a gente tava falando da rotina. Não é fácil você acordar cedo, ter uma dieta, fazer atividade física, ter um dia puxado. Isso não é fácil. Não. E eu acho que é o mal também da nossa geração da internet, né? Porque todo mundo vive uma vida tão maravilhosa e, de novo, por mais que a gente tenha consciência de que isso não é real, isso efetivamente atinge a nossa vida. Atinge. Então tá todo mundo rico, todo mundo no meu Instagram é milionário. E gostoso. E tem um corpão. E não trabalha, porque não é possível. E tem um relacionamento perfeito. E tem filhos maravilhosos. E tudo isso. como é que pode, né? E mesmo a gente sabendo que isso não é real, a gente ainda assim se pega constantemente, ou se comparando, ou se rebaixando, ou às vezes deixando de fazer uma coisa por medo. E isso é o próprio podcast, né? Quantas e quantas vezes eu falei, eu não vou fazer isso, tipo assim, por que eu vou fazer isso? Tipo, as pessoas vão falar, ou as pessoas vão, enfim, apontar o dedo, ou as pessoas vão dizer o que eu devia ter feito ou o que eu não devia ter feito. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso não é a regra, obviamente, mas normalmente as pessoas que me criticam queriam estar fazendo igual. Queriam ter coragem de botar a cara e fazer uma coisa totalmente diferente, mas não tem coragem. E aí falam, nossa, não é legal isso que ela tá fazendo. Tipo... Como assim ela tá se expondo? Como assim ela tá se expondo? Ela é advogada, ela tem que ser séria, ela tem que ser protocolar. Mas na verdade é porque eu sinto que tá todo mundo querendo sair da caixinha, mas nem todo mundo tem a coragem de sair da caixinha. Eu, particularmente, demorei anos pra ter coragem. E até hoje eu me pego dizendo assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque surtou, entendeu? E o que falta às vezes as pessoas era fazer uma análise muito crítica, muito fria sobre elas mesmas. Porque às vezes o que eu vejo também, a mesma coisa vai com grana, tá? Às vezes as pessoas se enchem de coisas e se ocupam o seu tempo pra justamente dar desculpa assim, óbvio que a Rita consegue fazer o que ela faz, ela não faz tudo que eu faço. A Rita não tem filho pra pegar, a Rita não... É verdade. Então, a mesma coisa também com dinheiro. É óbvio que aquela pessoa consegue juntar dinheiro porque ela não tem escola pra pagar, ela não sei o que, ela mora com os pais, ela não sei o que, ela é filhinha de papai, é óbvio. Gente, mas eu acho muito interessante como isso é muito mais profundo. Eu vou te dar um exemplo. Eu e o Murilo, a gente até determinado momento da nossa vida, a gente trabalhava no mesmo lugar e ganhava o mesmo salário. E as pessoas viravam pra mim e falavam,
Ah, trocou de celular, né? Dinheiro do marido. Ah, roupa nova, né? Dinheiro do marido. Ah, fez não sei o que, né? Nossa, mas o Murilo tá ganhando dinheiro. Eu ficava, gente, eu não tô entendendo. Como assim? Tipo, a gente ganha exatamente a mesma... Os centavos a gente ganhava igual. Mas tudo que eu conquistava era o dinheiro dele. Era com o dinheiro dele. Né? E vai também muito desse local, que às vezes a gente acha que as nossas maiores inimizades vão ser do sexo masculino, mas às vezes são as mulheres. É, a gente tem um problema sério. Exato. Garotada, mulheres, a gente precisa se unir. Isso é muito sério, né? É, eu acho que às vezes a gente se preocupa, às vezes, sendo bem sincera, às vezes eu acho que o homem nem liga pra maioria das coisas. Não liga mesmo. Ele não liga, ele tem assim um Ele senso... não pensa. É isso que a gente tava falando. O homem, ele não pensa. E aí, dito isso, algumas coisas... Não, mas o homem, ele tem uma capacidade cognitiva limitada. E aí, isso em determinadas coisas, como você disse, ele não pensa necessariamente nas consequências de investir em coisas mais arriscadas. Ou ele não pensa no que o outro tá pensando. Então, tipo, vem pra coisas boas, mas vem pra coisas ruins também, né? E a mulher já é o oposto. Ela pensa demais e às vezes isso atrapalha profundamente. Enfim, olha como um papo financeiro virou todo um rolê. Gente, a Isa, ela é professora de filosofia e a gente vai ter que marcar um bate-papo. E aí, vai ter que ser no ano que vem, porque esse ano eu me prometi que eu ia entrevistar só mulheres. Mas, ano que vem eu acho que eu vou abrir pra homens. E aí a gente vai sentar eu, Isa e Paulão, que é um amigo nosso também de filosofia. E eu acho que a gente vai ter umas conversas muito louconas e muito interessantes sobre a vida e sobre o dinheiro. E vai ser maravilhoso. Vai ser massa. Mas olha, esse é realmente, o episódio mais longo da temporada. Porque... Cara, não tem como, Dava pra falar demais. Dava pra falar muito e você é uma gênia. Não, e eu gostaria que você soubesse que eu te admiro muito, muito, muito. Aí vai ser E recíproco. que a gente vai ficar, e que a gente vai ficar rica junto, entendeu? Porque você vai estar lá investindo o meu dinheiro. Rica de dinheiro. Rica de dinheiro, porque o rico de resto a gente já está, graças a Deus. Rica de dinheiro, mas muito obrigada pela sua presença, por estar aqui hoje, por tudo, por passar todos esses conhecimentos. E quem quiser investir o dinheiro, a gente já sabe onde, como e com quem, entendeu? E vai ser o beabá de investir. Na Lumex vai fazer um vlog diário de como investir. Como investir sendo um quebrado? Gente, muito obrigada. Compartilhem com a gente suas experiências, suas dúvidas. Quem quiser tirar dúvidas, eu mando pra Isa. Eu tenho certeza que gentilmente ela vai ajudar todo mundo que quiser. E compartilhem, mandem pra aquela sua amiga que não tá investindo dinheiro e tá precisando investir. E pra aquela sua amiga que tá precisando de um papo cabeça, porque esse também é um papo cabeça. E foi maravilhoso te ter aqui. Muito, muito, muito obrigada, Eu cara. que agradeço. E você vai ter que voltar pra gente conversar de filosofia. Pode ser, aceito o convite, aceito. Fechou. Beijo. Beijo, gente. Amei, ficou muito bom. Eu amo a Lumex depois dos episódios. Cara, ela é muito animada. É sempre a melhor parte pra mim, cara.